Quer dizer, reforma de Previdência o Brasil terá que fazer. Quer queira, quer não queira, o Brasil terá que fazer uma reforma da Previdência, porque daqui a 30 anos o Brasil terá uma estrutura demográfica igual à do Japão. E a gente já gasta com Previdência próximo ao que o Japão gasta. Então a reforma da Previdência será um imperativo. Pelas projeções demográficas que a gente tem hoje, feitas pelo IBGE, o gasto com Previdência no Brasil ele vai crescer praticamente continuamente pelos próximos 50 anos. Para isso não se tornar insolvente, para o país não se tornar insolvente, significa que a gente terá que aumentar a carga tributária na mesma proporção. Sendo que o Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, então acho que essa não é a solução. A Previdência Social é uma área do direito que se relaciona muito fortemente com a economia, com a política, com as mudanças sociais, com a mudança demográfica. Então, desde 95, 94, a gente tem aí um intenso processo de reforma da legislação previdenciária. Nós tivemos em 98 a emenda 20, a emenda constitucional número 20, a primeira grande reforma previdenciária, e de lá para cá, paulatinamente, nós vemos aí um movimento de grande reforma, alteração dos benefícios, alteração na parte de custeio da Previdência Social. Hoje, o que nós temos pela frente é o desafio de manter um sistema de proteção social, que é tido como um dos melhores do mundo, um mecanismo de proteção social que traz grande impacto à sociedade, e como manter um nível de cobertura social perante uma sociedade em mudança, uma sociedade que envelhece, né? Nós temos aí o desafio demográfico, nós temos uma sociedade em que não há o pleno emprego, há problemas de emprego muito acentuados, enfim, nós temos a mudança do papel da mulher na sociedade, no mercado de trabalho. Então, esses talvez sejam os grandes desafios da Previdência Social hoje. E tudo isso esbarra na questão econômica, na questão da sustentabilidade. A Previdência deveria trabalhar melhor a questão da educação previdenciária, porque muitas pessoas hoje não pagam porque não acreditam no sistema. As pessoas não pagam porque custa caro, porque demora muito para conseguir um benefício, porque a Previdência tem muita fila, porque o atendimento é muito ruim. As pessoas preferem contribuir com uma previdência complementar, muito embora quem trabalha tenha que obrigatoriamente recolher, mas aquele que tem, entre aspas, a opção de não pagar, ele prefere ficar na informalidade, gastar o dinheiro com outra coisa, a contribuir para a Previdência Social. Então, para a gente ter uma ideia, nós hoje temos mais de 18 milhões de pessoas na informalidade. Pessoas que vão envelhecer, pessoas que vão adoecer, e quando eles perceberem que eles não contribuíram, que eles vão precisar de um benefício previdenciário, eles estão desamparados, estão desprotegidos. O maior número de benefícios hoje em quantidade é benefício de incapacidade por auxílio-doença. São pessoas muito novas que estão adoecendo, e acredito que uma boa parte delas nem tão doente assim por tanto tempo estão. Então precisaria aparelhar melhor a perícia médica do INSS, precisaria treinar melhor o pessoal que trabalha com esse benefício dentro do INSS, investir em concurso público e contratar mais peritos para que possa examinar melhor essas pessoas de auxílio-doença e realmente só conceder o benefício para incapacidades comprovadas. Seria necessário uma parceria, inclusive, com o SUS para questões de exame, porque às vezes você precisa de um exame que o trabalhador não levou. Então deveria o perito do INSS ter uma forma de solicitar esse exame comprobatório para não pagar benefício para alguém que de repente esteja numa situação de simulação ou de fraude. A Previdência Social urbana é superavitária. Se existe um déficit, ela vem em decorrência da Previdência Rural, que o Constituinte, lá em 1988, ele mandou que se pagasse um benefício previdenciário, né, com o piso mínimo do salário mínimo a todo trabalhador brasileiro. O que ocorreu daí? Todos os trabalhadores rurais que nunca contribuíram para a Previdência puderam se beneficiar desse benefício previdenciário, tá certo ou não? Ora, isso sim causou ali um déficit, não é? Por quê? Hoje a Previdência Rural arrecada 8 bilhões e
paga 88 bilhões. Mas a previdência urbana, ela é superavitária. Ela paga 300 bilhões ao ano e arrecada 338 bilhões. Essa rural é praticamente uma assistência social, porque não houve contribuição, e o conceito de benefício previdenciário é a prévia contribuição para posterior pagamento de benefício. O rural não houve a prévia contribuição. Então isso aqui, na verdade, é uma assistência social. O governo fala em déficit da Previdência Social porque é aquilo que nós dissemos, a Emenda Constitucional 20, ao vincular a contribuição incidente sobre a folha para pagamento de benefício previdenciário, o governo, então, passa a trabalhar com esse dado único como fonte de receita da Previdência. E isso não pode ser verdade. A população precisa de ficar, os meios de comunicação precisam de ajudar a orientar a população nesse sentido. Porque quando você tem única e exclusivamente uma contribuição incidente sobre a folha, ela não é a única fonte de receita hoje da Previdência Social, porque está inserida no contexto de seguridade. Dessa forma, não há que se falar em déficit da Previdência Social enquanto existir recurso na Seguridade Social. Enquanto o governo estiver utilizando até como desvinculação de receita da União 20% dos recursos da Seguridade Social, menos a folha, ou seja, contribuição incidente sobre faturamento, lucro e importação, enquanto o governo estiver utilizando 20% desses recursos e a Seguridade Social ainda for superavitária, você não pode falar em déficit da Previdência, porque a Previdência hoje inserida no contexto de seguridade não se financia somente com contribuição incidente sobre a folha. Portanto, precisa de seriedade das informações, precisa de políticas de longo prazo, de geração de fundos, conforme diz o legislador constituinte de 1988. Da Emenda 20, olha, crie-se fundos, esses fundos que serão utilizados para o pagamento de benefícios quando as receitas previdenciárias mais as receitas da Seguridade Social não forem suficientes para o pagamento de benefício. E uma última reforma que pode ser possível é a extinção da aposentadoria por tempo de serviço, mas para novos inscritos. É um benefício prejudicial para o sistema, a partir do momento em que a gente passou a ter uma expectativa de vida e de sobrevida maior. Você paga, a mulher paga por 30 anos, é a base, o homem paga por 35 anos, e você não paga todo mês o que você vai receber, você paga bem menos, né? Se pensarmos aqui numa remuneração de R$4.000, você não paga R$4.000, porque aquela é a sua remuneração. Se você for um autônomo, por exemplo, você vai pagar 20% disso, R$1.000. Então imagina um mundo sem inflação, você pagando durante 30 anos ou 35 anos R$1.000. Chegou no final daquele tempo, chegou a sua hora de aposentar. A Previdência vai fazer uma média, não dos R$1.000 que você pagou, dos R$4.000 que foram a base de cálculo. Então a sua aposentadoria daria algo em torno de R$4.000. Sim, mas por quantos anos? Porque se eu for viver 30 anos, já não deu o dinheiro. Eu paguei durante 30 anos 1.000 e vou receber durante 30 anos 3.000, que seja? Quer dizer, não. É certo que não sou eu que sustento a minha aposentadoria. É o conjunto de contribuições que sustenta a aposentadoria de todo mundo. Mas mesmo assim, se você faz a conta, esse modelo de aposentadoria não é mais adequado. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda o mantém. A maioria já aboliu e existe então só a aposentadoria por idade e a aposentadoria por doença ou invalidez. Considerando que a Previdência é um sistema, parte de um sistema de proteção universal, nós entendemos que o financiamento da Previdência, olhando no médio e no longo prazo, deverá fazer parte de um debate sobre o financiamento do sistema de seguridade como um todo, que pode ter uma participação contributiva direta daqueles que estão no mercado de trabalho, mas também financiamentos mais gerais, por outras fontes de financiamento, considerando que essa relação entre o número de pessoas ativas
e os inativos aposentados tende a ser desfavorável à Previdência no médio prazo. Entretanto, se a economia cresce, nós temos renda e riqueza crescente, nós podemos ter outras fontes de financiamento para garantir a todos os brasileiros o direito à aposentadoria. Portanto, em alguma medida, a Previdência no médio prazo cada vez mais será, como se parte do sistema de seguridade, algo que tem que ser financiado por um conjunto de impostos que a sociedade contribui para o Estado, sabendo, evidente, quais são os retornos em termos de saúde, em termos da própria Previdência. Se nós considerarmos, por exemplo, que nós tenhamos como objetivo essa universalização da Previdência, parte daquilo que hoje o Estado contribui para a proteção das pessoas como assistência social pode se transformar em Previdência. Portanto, na verdade, é o deslocamento de fontes. Se nós considerarmos, por exemplo, que a médio prazo o gasto com educação proporcional tende a diminuir, porque teremos um volume menor de crianças, um contingente menor de crianças entrando na escola, também os recursos orçamentários poderão, no caso da educação, serem deslocados para melhorar a qualidade da educação, ou parte desses recursos serem deslocados para financiamento de outros benefícios sociais, entre eles, por exemplo, a Previdência. De todo modo, o financiamento de longo prazo exigirá um debate na sociedade sobre que tipo de sociedade que a gente quer e que tipo de proteção o Estado dá a toda a sociedade e de que maneira que nós financiamos. O Estado não gera um recurso extra economia e extra sociedade. O Estado é aquilo que a sociedade brasileira consegue produzir, né, de atividade econômica, e aquilo que nós geramos de impostos com essa atividade econômica. Portanto, crescer é fundamental e ter um sistema tributário justo que arrecade parte dessa riqueza e devolva à sociedade por meio dos bens e serviços públicos que todos nós esperamos, com qualidade na educação, na saúde, inclusive na Previdência.